E agora são 7h17 e a gente volta lá para invasão, que vai passar por uma reintegração de posse. Estou falando da invasão conhecida como Nassau 2, o Fred Rocha continua ao vivo por lá. Oi, Fred. Somente a população local está sendo reintegrada. Queriam falar com o senhor, com a imprensa, mas... Oi, Adriane, voltamos mais uma vez com informações aqui direto da invasão. Nós temos a primeira entrevista de autoridade aqui do Major Heber Ribeiro do COI. Vamos ouvir o que ele está falando. Bastante diversificada, né? Tinha idoso, criança, mulheres, jovens, então bastante diversificada ali. Conversamos com eles, repassamos qual era a nossa intenção, que era fazer cumprir a determinação do judicial e, de hipótese alguma, ter embate com a população. Que se todos cumprissem o que estava determinado, sairia tudo na total normalidade. Major, nós estamos ao vivo aqui pela TV A Crítica, falando sobre essa reintegração de posse. Quantos homens estão trabalhando aqui justamente para dar apoio a esta decisão judicial? Nós temos da Polícia Militar 90 homens da Polícia Militar, né, do Comando de Policiamento Especializado, do Comando de Policiamento Metropolitano e do Comando de Policiamento Ambiental, total de 90 homens, né? Nós temos 7 bombeiros militares, então totalizando aí cerca de 100 homens nessa reintegração de posse. Temos 23 viaturas e um caminhão-baia no qual trouxeram os semoventes, que são os equinos. O que vocês observaram? Quando vocês chegaram aqui, ainda havia muita gente lá dentro? O local é realmente extenso de construção de casas? Bastante extenso, né? Salvo engano, é 100 por 1000. É uma área bastante extensa, o terreno é muito desnivelado, bastante aclive, bastante declive, mas graças a Deus, até o presente momento não tivemos nada de alteração, tudo dentro da normalidade. A população, ela acredita no nosso trabalho e acredita que nós estamos fazendo algo em prol de uma decisão judicial, né? Agora, tem muita gente lá dentro ainda? Existem muitas casas, mas tem muita gente? As pessoas persistiram aqui no local? Não, existem bastante casas, né? Só que a maioria das famílias já se retiraram, já levaram seus pertences, então acredito que deva ter aí... No início eram 400 pessoas, agora acredito que tenha em média ali umas 100 pessoas. Quando vocês chegaram aqui pela manhã, observaram alguma movimentação estranha? Existem denúncias, a gente não sabe ao certo se são denúncias verídicas, de que o tráfico poderia ter se instalado, de que pessoas estariam vendendo terreno. Então, provavelmente, essas pessoas têm um certo temor da polícia. Quando vocês chegaram, observaram alguma movimentação estranha, alguém correndo, alguma coisa assim? Não, senhor. Pelo contrário, nós chegamos aqui e estava tendo uma pequena manifestação, mas bem pacífica, né? Que a intenção dos moradores era conversar com os senhores, com a imprensa, repassar o pleito deles e até então bem tranquilo, conversamos com ele, o oficial de justiça repassou, reiterou a notificação, reiterou o conteúdo do documento e então até o presente momento bem tranquilo, não tivemos nenhuma adversidade, bem tranquilo. Major, vai já começar mesmo? Tem a duração de mais ou menos quanto tempo esta reintegração? Ela vai iniciar agora às 7 horas da manhã, estamos aqui desde as 6, né? Fizemos o contato aqui desde as 6 horas, vai iniciar a partir das 7. Podem ver aí os caminhões, a tropa já no local, o primeiro batalhão de choque mais da frente lá naquela torre. Aqui a ROCAM e a Companhia de Operações Especiais fazendo a segurança aqui dos maquinários e a segurança dos oficiais de justiça, né? Fazendo aqui um patrulhamento dentro dessa área aqui, nós temos o RPMON, a cavalaria com os equinos e o grupamento Marte. Então ela está prevista para perdurar até às 15 horas. Ok, Major, muito obrigado pelas suas informações. A gente está mostrando aqui ao vivo para a TV A Crítica os detalhes desta reintegração de posse aqui na comunidade. Como já bem explicou aqui o Major, existe todo um efetivo da polícia que está dando apoio a esta reintegração, a esta decisão judicial. Inclusive, aqui um barraco já foi destruído aqui no início pela máquina retroescavadeira, já tem pelo menos 3 aqui dentro da comunidade e aí elas devem trabalhar fazendo inclusive este trabalho. Olha só, tem ali uma casa de alvenaria que já foi destruída antes mesmo de nós entrarmos aqui para mostrar mais uma vez os detalhes, ela tinha sido destruída. Mas existem outras ali ao lado que com o passar do tempo também isso vai acontecer. A gente tem um certo atraso para que isso realmente aconteça, no entanto, como disse o próprio Major, a expectativa é de que esse trabalho dure pelo menos até as 3 horas da tarde aqui neste local. E a gente vai ficar nessa expectativa acompanhando o trabalho e também a movimentação. Eu ressalto mais uma vez, até mesmo o Major já disse isso, está tudo tranquilo.
A decisão judicial, por enquanto, está sendo cumprida dentro daquilo que a polícia já esperava, até mesmo pela questão de como foi essa recepção aqui na comunidade por parte das pessoas que moram aqui no local. A senhora mora lá também, na comunidade? Moro. A senhora estava aqui há quanto tempo? Já está mais de 2 anos aqui, porque pagava aluguel, né? E aí a gente estava bem sossegadinho, nem pensamos que não veio em cima da hora essa integração, né? A senhora já tinha 2 anos aqui? Já há mais de 2 anos que eu estava para cá. A senhora chegou a comprar o terreno de alguém ou a senhora veio e construiu? Não, eu mesmo rocei lá no final. Quando eu cheguei aqui, era só mato aqui. Mas a senhora ouviu informação de alguém vendendo terreno? Rapaz, eu vi a informação, alguém falar, mas eu nunca dei importância porque eu estava cuidando de mim. Aí não interessava eu procurar. E aí, o fulano vendeu, tu comprou? Não. Porque eu sou uma pessoa que eu sou funcionária pública, sou funcionária da ciência, eu sou primeira secretária do Conselho Municipal de Saúde, eu sou uma pessoa muito ocupada. Então, esse negócio de fulano, tu vai comprar, tu vai vender, para mim isso não interessa. Interessa eu estar morando. Interessa eu não pagar mais aluguel. A senhora ouviu falar se havia um pagamento mensal ou a senhora nunca pagou nada? A gente não pagava nada não, só quando fosse se organizar, luz, água, se fosse se organizar, aí a gente ia ter que ter essa taxinha também para pagar, né? A senhora morava aí sozinha ou com alguém? Não, isso é cinco famílias minhas. Eu, a minha família, com o Adriano, a Leomara com os filhos dela, 3 filhos dela, o Valciclei, o meu filho, que também é outra família, e a Alice, minha filha mais velha, é outra família. Okay. Nós somos 5 famílias. Tá bom. Aliás, eu não tenho queixa daqui de ninguém, que alguém andava vendendo, quer dizer, eu estava aqui por precisão. Ok, obrigado, viu? Obrigado pelas suas informações. Ok, aqui o relato de uma moradora, um relato importante, porque a dona Maria, inclusive, disse que já estava morando aqui há mais de 2 anos. A informação inicial de que nós tínhamos era de que as pessoas tinham vindo para cá há 8 meses. No entanto, a gente tem a informação de que pelo menos há 2 anos essa senhora estava morando aqui. Nós estamos agora com as imagens da retroescavadeira destruindo mais um barraco ali ao fundo e nós vamos nos aproximar. Nós vamos nos aproximar para termos até uma imagem mais aproximada aí para vocês que estão acompanhando de casa, esta reintegração de posse aqui no Colônia Antônio Aleixo, e ali a gente observa já a máquina trabalhando. A máquina já trabalhando, tem outra retroescavadeira ali também dando apoio e vai ser assim durante boa parte do dia, viu? As máquinas destruindo as casas que foram construídas de forma irregular aqui neste local. Seria uma empresa proprietária desse terreno há mais de 30 anos. A decisão judicial foi favorável a esta empresa, tanto que o próprio juiz da 7ª Vara Civil determinou então pela reintegração de posse e por isso que as máquinas, as retroescavadeiras estão aqui no local para o cumprimento dessa decisão judicial. A gente já observa aqui que, inclusive, do outro lado, algumas pessoas estão ali retirando algum material que possa ser aproveitado, porque ali a retroescavadeira já passou. Enquanto isso, as máquinas continuam trabalhando. Vou chamar aqui o repórter cinematográfico Jefferson Salles, né? A máquina já derrubou aquele barraco. E olha só, como ainda tinha gente na expectativa de ficar aqui. Tem geladeira aqui que o pessoal tirou de última hora dentro de casa. Tem também aqui algumas ferramentas que parecem ser de trabalho de alguém, né? Um carrinho de mão, também uma enxada, o colchão e aqui também uma freezer. Agora, os moradores ficam mais indignados na medida em que esta reintegração vai se concretizando realmente. A gente tem aqui o relato de um morador que já estava também aqui há algum tempo. O senhor já estava aqui há quanto tempo, senhor? 5 meses. 5 meses? É. Antes o senhor morava onde? Ali na vazão. Na vazão não, na chapa ali. O senhor comprou esse terreno? Não, eu ganhei de uma pessoa que não queria mais, daí eu vou fazer. Esse terreno daqui o senhor ganhou? Foi. Quem que deu? Algum amigo, algum conhecido? Não, uma mulher daí da colônia. Enquanto a gente conversa aqui, eu pedi para o repórter cinematográfico de Salles mostrar ali enquanto eu converso aqui com o senhor. Ela não tinha dinheiro para fazer e eu tinha um dinheirinho na mão, guardado na poupança, né? E investi tudo aqui. Quanto que o senhor gastou aqui? Uns 8 mil, daí para frente. A sua casa de alvenaria? É essa daqui da frente. É a primeira casa que o senhor tem?
Não, eu tenho uma lá no Garapé da Charpa ali. Só que eu não queria voltar para lá, porque lá eu já perdi muita coisa doméstica na minha vida. O senhor trabalha de quê? Construção civil, sou pedreiro. O senhor estava morando aqui com quem? Minha esposa, só nós dois. O senhor sabia que essa reintegração iria acontecer? Quando eu cheguei aqui, os pessoal diziam que já estava ganho. Estava atrasado. Os pessoal não existia mais, entendeu? Já tinha morrido o dono. Agora deixou fazer as casas de tijolo, isso aí dá trabalho de fazer. O cara gasta, faz, é um sofrimento, entendeu? Não tira o dinheiro da barriga para fazer isso, para a gente ir para debaixo. O governo nem chega aqui para dar assistência, dizer numa posição, vocês vão sair daí, ter outro local melhor. Ou seja, a situação é difícil porque os moradores agora, eles não têm para onde ir porque vieram para cá, né? O senhor falou que ele tem uma casa na Sharp, mas mesmo assim achou que ficaria aqui por mais tempo. A gente vai conversar já com o senhor, enquanto isso, pedir aqui para o repórter cinematográfico Gerson Salles até se aproximar um pouco ali daquela área onde as máquinas estão trabalhando porque mais barracos vão ser derrubados. O senhor tem conhecimento se tinha um tráfico instalado aqui, alguém vendendo terreno? Existe uma denúncia. O senhor tem conhecimento disso? E algum grileiro? Pessoas loteando terra e vendendo? Também não. Não tinha nem líder aqui. O líder era o morador. Aqui é morador mesmo. Era. E outro. O que eu ia falar? Ok. Senhor. Eu estou lagrimando. É a primeira vez que está acontecendo isso na minha vida. Eu não gosto dessas coisas, ver. Entendeu? Se eu fosse no lugar da posição do governo, eu era homem para botar a minha cara no meio do povo e não sofrer mais. A indignação aqui dos moradores aqui porque, como dito anteriormente, na medida em que os barracos vão sendo destruídos, os ânimos vão se exaltando um pouco mais. E aí que a gente observa já as máquinas também destruindo outros barracos e aos poucos essas retroescavadeiras vão conseguindo entrar na comunidade, digamos que numa parte maior, porque esta parte inicial, viu, Adrani, como nós tínhamos inclusive conversado antes, a princípio quem passa ali só vê uma ou outra casa de alvenaria e também essas casas de madeiras, alguns barracos, mas o próprio major do COI havia também dito que lá dentro existem outras moradias, são muitas, e aí agora a gente não consegue nem fechar realmente o tempo estimado de há quanto tempo as pessoas estavam aqui, qual o período realmente que elas vieram para cá com o objetivo de se instalarem nesta comunidade, porque o relato inicial de 8 meses, no entanto, nós entrevistamos uma senhora que afirmou que já estava aqui há mais de 2 anos. E aí por isso que a gente observa também essa quantidade de casas que foram construídas. Alguns barracos, olha só, chama atenção para esse aqui, onde a retroescavadeira vai destruir agora. Ó. Um barraco simples, né? Foi somente um cercado que a pessoa fez e aí deixou aqui. Acontece isso, viu? As pessoas moram em outro local e elas chegam até essas comunidades, essas invasões, cercam, constroem algo bem simples na expectativa de realmente aquela comunidade dar certo. Se isso acontecer, elas muitas vezes se mudam para o local. Se agir de má fé, acaba até usando isso para vender, né? E o que já é configurado crime de todo jeito. Só que existe alguém que vem para um local desse porque precisa e já existe também aquela pessoa que vem no intuito de se aproveitar dessa situação, da falta de moradia de boa parte do povo. E aí, como a gente observou, agora o barraco já está totalmente destruído. Mas anteriormente a gente tinha mostrado que aquele local praticamente não tinha como abrigar ninguém. É só um cercado, é só um cômodo. Não tinha nem condição ali de uma pessoa ficar morando durante muito tempo. Até mesmo porque aqui não tem eletricidade, aqui não tem abastecimento de água, aqui o solo não foi preparado para receber essas moradias. Não há como isso ser feito, já que não é uma área planejada, é uma área invadida, assim como outras invasões. Enquanto essa máquina trabalha aqui, vamos
chegar aqui próximo desse local, ver se a gente consegue ter uma imagem exata, mais ao fundo, de outras moradias. Daqui talvez a gente tenha realmente uma imagem mais privilegiada. Mais para cá, Jefferson Salles, por favor, vamos chegar aqui neste ponto, porque existe ali um barranco com outras moradias. O major do COI também tinha informado a gente sobre a irregularidade do terreno, né? Um terreno de altos e baixos. Então, até isso mesmo deve dificultar o trabalho aqui dessas máquinas, já que existem algumas partes íngremes e aí é preciso ter cuidado até para que nenhum acidente aconteça. Agora, olha só a área de vegetação que nós estamos observando aqui, que se essa comunidade ficasse por mais tempo, o futuro disso aqui seria a derrubada e a construção de outras casas. Vou mostrar mais uma vez, Jefferson Salles, ali as casas sendo destruídas pelas retroescavadeiras. Aqui na comunidade Nassau 2, no Colônia Antônio Aleixo, onde existe então essa decisão da justiça para a reintegração de posse de uma empresa que seria dona desse terreno há 32 anos. E aí, por isso, então, essa decisão e toda a presença da polícia para que o local realmente seja entregue ao verdadeiro dono. Enquanto isso, a gente consegue observar aqui, Jefferson, olha só, aquela senhora está indo embora ali, a gente talvez não tenha conseguido pegar o momento exato, com criança, viu? O que é algo muito triste, porque é uma parte que não tem como as pessoas ficarem aqui por muito tempo, já que não tem uma estrutura interessante, não tem uma estrutura adequada. E aqui, Adriane, sobretudo, as pessoas adoecem muito, porque a gente lembra que o período das 6 horas da tarde, nessa área de vegetação, a malária é uma doença muito presente na vida dessas pessoas. E aí, muitas vezes, quem vem para um local desse, entra no habitat desse mosquito e fica suscetível a esse tipo de doença. Além da falta de preparo, de higiene, por conta que não há a estrutura como nós estamos mencionando até de forma repetida, e isso também gera muito problema de saúde pela falta de saneamento básico. Aqui, agora nós mostramos, tinham vários barracos, várias casas de alvenarias. Agora já não tem mais. Aos poucos, as retroescavadeiras vão destruindo tudo que há aqui neste início e aos poucos também vão conseguindo chegar até a parte principal, digamos aqui, dessa invasão dessa comunidade, que ali sim, na parte principal, existem outras moradias e o que a gente consegue observar, pelo menos daqui desta visão, a maioria de alvenaria. Gente que inclusive ainda está ali tirando a telha, tem um senhor ali em cima do telhado, ele está retirando ali aquela telha, como disse também, provavelmente com o objetivo de reaproveitar. Lógico, é uma telha, se retirar daí dá para colocar em uma outra cobertura, só que a máquina está se aproximando, ó. Se ele não sair dali o quanto antes, está correndo inclusive risco, porque a retroescavadeira já está no barraco que se instalou ao lado dessa casa de alvenaria. E tem duas pessoas ali, né? Uma que está embaixo pegando a telha e o outro senhor ali de azul, que a gente observa agora. A árvore caiu bem próximo dele, né? Ou seja, até mesmo perigoso. A polícia já avisou sobre a reintegração e algumas pessoas estão de última hora retirando o que podem, viu, Adriane? E Fred, é uma situação de muito risco, né? Essa árvore quase cai sobre esse homem de amarelo aqui embaixo. Acabou de chamar o cara de azul que está lá em cima para tentar tirar as telhas. E olha que a polícia ainda deu bastante tempo para que eles fizessem a retirada dos últimos pertences da comunidade. Reintegração costuma começar às 6 horas da manhã. As equipes já estavam aí desde esse horário e só começou às 7h20. Então tem 16 minutos que a reintegração começou de fato, já a derrubada dos barracos, dos casebres aí. E é preciso que essas pessoas saiam para que algo pior não aconteça. Ainda bem que está acontecendo pacificamente. Algumas pessoas, claro, choram, se emocionam, se lamentam, porque perderam um pouco que tinham, o investimento que foi feito e a perspectiva de que ali pudesse ser uma moradia definitiva. Não vai ser totalmente destruída e é preciso depois que exista a presença da polícia para que não se reocupe o local. Acontece muito das reintegrações
estarem ali, de repente derruba todos os barracos, uma semana depois já tem barraco construído de novo, porque não tem esse controle de isolamento dessa área. A área devastada já é bastante grande e os danos são irreparáveis e pode crescer ainda mais se não houver uma intervenção logo nesse início, como está acontecendo, né? Tem, portanto, a reintegração de posse para quem começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse exato momento. Ela acontece ali na comunidade Nassau 2, no quilômetro 16 da Estrada do Aleixo, na colônia Antônio Aleixo, na zona leste da cidade. É uma área onde tem pelo menos 500 famílias que estavam morando aí. O tempo é relativo, né? A gente encontrou pessoas que moram há 8 meses, pessoas que moram há pouco tempo e pessoas que já estão há 2 anos. Daqui a pouquinho a gente volta com informações ao vivo de lá. E uma mulher denunciou o namorado por violência doméstica. O detalhe é que esse homem é um investigador da Polícia Civil. O último caso aconteceu durante uma festa. A vítima disse em depoimento que namora o homem que trabalha como psicólogo na Polícia Civil há aproximadamente 3 anos. Ela disse que as agressões sempre aconteceram, mas ficaram mais graves durante este final de semana, quando ela foi agredida com tapas e empurrões. Essa vítima diz que ontem estavam até bem, estavam num chalé, tudo, quando começa a ser agredida do nada, no momento que eles saíram para sacar um dinheiro, ele começa a ofendê-la e dá uns tapas, uns arranhões nela, né? Mas mesmo assim, ela decidiu ir com ele para um pagode, foram, e dentro desse pagode, novamente, ele agride dando um tapa na boca dela. É o momento que ela decidiu ir embora, queria pegar as coisas no carro, o carro estava fechado, e ela chuta o veículo e acaba ele indo lá empurrá-la e ela acaba caindo, né, pelas vias de fato dele. Ela não sabe quem chamou a polícia militar, mas a polícia militar se fez presente e os trouxe até a nossa delegacia, onde ela conseguiu as medidas protetivas de urgência e ele foi indiciado. E ele, na sua versão, já diz que realmente teve alguns problemas com ela nesse dia por problemas de ciúme e que ela chutou o carro a ponto de amassar a porta do carro e ele chamou a polícia militar. Então, ele disse que quem chamou foi ele, lidindo assim o flagrante, né? Que ele queria resolver a situação em qualquer delegacia, mas que fosse resolvido. Uma medida protetiva em favor da mãe da vítima também foi pedida no início deste ano. Embora o acusado tenha negado as agressões contra a sogra, o laudo confirmou que, de fato, ela sofreu lesão corporal. Ele já tinha uma medida protetiva em seu desfavor, porque ele agrediu a própria mãe dela, que seria a sogra, né? Com um murro no rosto, porque a sogra foi apartar uma briga entre os dois. E como ele iria bater na vítima, a mãe entra no meio e acaba apanhando, e ela fez também registro, conseguiu medidas protetivas. Então, hoje, esse nosso autor já tem 2 medidas protetivas em seu desfavor e qualquer motivo dele descumprir qualquer uma das 2 medidas protetivas, ele poderá ser preso tanto em flagrante quanto por prisão preventiva. Agora, mesmo com esse histórico de agressão, o nome do investigador não foi repassado pela Polícia Civil. Em nota, a assessoria da PC informou que foi instaurado o inquérito policial na unidade de apuração de ilícitos penais para averiguar a ocorrência. O caso segue sendo investigado. E começa hoje no Centro de Convenções Vasco Vasques a Semana da Mulher. O evento é promovido pela Polícia Civil em parceria com outras instituições estaduais. A Tamires Cléia está ao vivo e vai trazer detalhes do que vai ser oferecido por lá. Tamires, são orientações jurídicas, tem também muito serviço na área de beleza e saúde, né? Pois é, Adriane, quem for lá vai ter uma gama muito grande realmente de serviços na área da saúde. A gente preparou inclusive um quadro para que você possa acompanhar com a gente quais são esses serviços que vão ser oferecidos lá. Então, por exemplo, na área da beleza, se você quiser o serviço de corte de cabelo, vai ter. Pode fazer a sobrancelha também, fazer tranças, cachos, tem limpeza de pele. E aí você vai ter, todos os dias que tiver o evento, vai ter consulta com clínico geral, atendimento oftalmológico. Também vai ter massagem, técnica de defesa pessoal, aula de zumba, sorteio de brindes. Realmente vai ter muita coisa lá para quem quiser participar. Hoje vai ser lá no Vasco Vasques, a partir das 9 horas da manhã. O Vasco Vasques fica ali na Avenida Constantino Neri, esquina ali com a Pedro Teixeira, no bairro de Flores. Mas amanhã vai ser, já a partir de amanhã, vai ser na Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, que fica ali no Eldorado, né, na Avenida Mário Ipiranga, próximo
próximo ali à Bola do Eldorado. Vai ter realmente todos esses serviços que eu estava falando. Tem ainda a carreta do Tribunal de Justiça, também vai lá estar estacionada para que você possa ter uma assistência jurídica, para que você possa ter um acompanhamento. Tem a possibilidade também de você já resolver alguns problemas lá na área civil, na área da família também. Na área da família, como por exemplo divórcio, partilha de bens, né, pensão alimentícia. No caso da área civil, então você vai poder entrar com casos até 20 salários mínimos. Se você tiver algum caso nesse sentido, que você precisa de um auxílio, né, uma ajuda jurídica, você pode ir lá. A Defensoria Pública também vai estar no local para dar essa assistência, para ajudar para casos mais complexos, né? Também vai ter um serviço de psicólogos, serviço social, para saber realmente se a mulher precisa de algum apoio, precisa de Bolsa Família, por exemplo, precisa de algo na família. Então, realmente, vai ser um serviço bem completo para que as mulheres possam se sentir amparadas. É uma semana de comemoração, né? É uma semana para que as mulheres se sintam realmente importantes com esses serviços todos sendo oferecidos. Como eu disse, então, vai ser a partir da manhã até a sexta-feira esses serviços todos sendo oferecidos lá na delegacia especializada. E hoje você pode ir lá no Vasco Vasques participar. Realmente tem muita coisa, é tudo gratuito, vai ter inclusive um espaço para as crianças, então as mães podem ficar tranquilas, levar os filhos para que elas possam realmente aproveitar todos esses serviços e às vezes também relaxar um pouco, porque precisa, né, Adriane? Com certeza, Tamires. Obrigada pelas informações. E um caso revoltante em um condomínio na colônia Antônio Aleixo. Uma cadelinha vira-lata foi brutalmente morta com um tiro de arma de pressão enquanto brincava. A dona do animal passeava com o bichinho quando foi surpreendida pelo disparo. O suspeito é um vizinho que não prestou qualquer socorro. Ele deve responder por maus tratos com agravante pela morte do animal. Um passeio dentro de um condomínio no bairro Colônia Antônio Aleixo terminou em dor e sofrimento para uma família que há cerca de 8 meses resolveu adotar uma cadela, uma vira-lata. E desde então, todos os dias, um membro da família saía para passear com o animal. Só que o bichinho foi morto por um tiro disparado de uma arma de pressão que pertence a um morador do complexo. Por volta mais ou menos das 7 horas da noite do último domingo, um membro da família saiu com o animal, parou em frente à residência de uma vizinha e as duas começaram a conversar. A cadela estava brincando com as crianças do complexo. Foi nesse momento que todos foram surpreendidos por um barulho de tiro. Assustados, correram. Cerca de 5 minutos depois, a proprietária da cadela a encontrou no chão, sem vida e também com a marca do tiro que acertou a lateral do peito. Com a cadela nas mãos, foi até a casa do vizinho que estava com essa arma de pressão. Mas o homem não quis falar absolutamente nada em relação a esse crime. Ele simplesmente olhou para a cachorra e virou de costas e não falou nada. Não prestou nenhum socorro, não perguntou se precisava de ajuda, se ele tinha feito isso por algum motivo, simplesmente virou de costa, como se nada tivesse acontecido, como se fosse um lixo a cachorra. E tudo isso aconteceu diante dos 2 filhos dele? Das 2 filhas dele, 2 crianças de uns 5, 6 anos. Ele efetuou o disparo a aproximadamente uns 10 metros das filhas dele. A cachorra estava perto delas. Foi o que mais indignou, porque nem com as filhas dele ele teve a consideração. Com a gente até entende, mas com as próprias filhas, de prestar pelo menos a consciência de não ensinar a uma criança aos maus tratos aos animais, né? Sem respostas, a família que cuidava da cadela resolveu chamar a polícia militar. Um boletim de ocorrência foi registrado e, a partir de agora, esse caso será encaminhado à justiça. Nós tomamos conhecimento hoje dessa situação. A dona da cadelinha compareceu aqui na delegacia, disse que o fato ocorreu nessa noite, né? Como aqui na delegacia especializada nós não temos plantão, ela fez todo o procedimento pela delegacia plantonista. E aí, hoje, nós vamos pedir a transferência para cá. Já foi requisitada a perícia pelo delegado plantonista. Eu solicitei uma nova perícia, mas já no animal, para verificar qual o tipo de projétil que teria ocasionado o ferimento que causou a morte do animal, né? Então, o corpo do animal foi levado para uma clínica veterinária.
O veterinário fez um laudo pericial, eu estou aguardando o laudo para verificar o que o veterinário atestou. E também vou aguardar o laudo da perícia, que foi até o local e verificou na hora como estava o corpo do animal no local. Esse sujeito, o atirador, ele responde por qual crime? Ele poderá responder pelo crime de maus tratos, com resultado morte, que há o aumento de pena, porque ele fez um ato que ocasionou a morte do animal. Agora são 7h47 e a gente volta para a Estrada do Aleixo. Lá está acontecendo uma reintegração de posse, o Fred Rocha continua no local, vai trazer os detalhes para a gente. A gente só quer um teto, né? Você sabe que aqui desova de cavidade. Na medida que a reintegração vai sendo realizada aqui na comunidade, na SAL 2, a gente vai observando as famílias que estão saindo. A dona Keila foi retirar a gatinho de estimação dela, né, que estava lá na casa, está com o filho dela. A senhora estava aqui com a família toda? Isso, estava com a família toda. E quantas pessoas moravam? 6 pessoas. Agora, quando a reintegração chegou, só estava a senhora, o animal e seu filho? Isso, só nós 3 que estávamos aqui. Cadê o restante dos filhos? 2 estão para a escola, o pai está trabalhando. A senhora morava aqui só com eles ou tinha mais gente? Nós 6 morávamos aqui. Entendi. Isso, sem marido, sem nada? Agora eu estou com uns 15 dias sem ele aqui no momento, né? Só estamos eu e as crianças. E a senhora morava aqui, tem 8 meses, a senhora falou? 8 meses estava morando aqui. Antes estava onde? Morando alugado. A senhora sabia que isso ia acontecer? Não, por hora não, né? Mas a gente sabe que um dia o dono poderia aparecer. Quando a senhora veio para cá, qual foi a informação que repassaram? Que aqui era da Nassau. E que poderia vir? Com certeza não me passaram que poderiam vir, mas a gente sabe que um dono um dia aparece, né? Então vocês sabiam que mais cedo ou mais tarde seria acontecer? Com certeza. A senhora já tinha ido para um outro local de invasão antes daqui? Eu morei na Grande Vitória uma época. Invasão também? Na invasão. E lá, o que aconteceu? Eu precisei sair de lá porque eu tive meus primeiros filhos, eu me mudei para outro canto e vendi lá. Só isso. A senhora vendeu lá? Foi isso. Quando a senhora foi para lá na época, comprou de alguém? Não, foi na época também de invasão. E aqui a senhora comprou de alguém? Também não. Foi invadidos. Lá onde a senhora morava, tinham outras pessoas nessa situação? Tem gente até desempregada, né? Graças a Deus eu estou empregada, estou trabalhando, mas tem gente desempregada e sem dinheiro, não tem nem para onde ir. A senhora vai para onde agora? Eu vou para a quadra, como qualquer um deles aqui. Quadra? Isso, para a quadra lá da praça. Vai ficar à espera de algum lugar? Deles ajudarem a gente, né? Os pessoal que estavam tomando de conta daqui da invasão. Botaram luz, botaram água para gente, que aqui não tinha água nem luz, né? Então vocês já estavam com água encanada? Com água encanada, luz também, tudo perfeito. E quem que botou a água e a luz para vocês? Nós mesmos aqui da comunidade. Aí vocês juntaram dinheiro para isso? Com certeza. Quanto que a senhora pagou para isso? Nós juntamos R$10 cada um, 20, para contribuição para puxar o fio para a gente, né? Que a gente precisa de luz. E na escuridão não tem como a gente morar. Então, essa água e a luz, esses serviços já tinham chegado aqui há quanto tempo, pelo menos? A senhora tinha 8 meses. Uhum. Desde sempre? Não, até com 2, 3 meses. E vocês juntaram quanto no total, a senhora sabe? Eu não sei lhe dizer. Quem era a pessoa responsável? Sempre tem aquele que arrecada o dinheiro para conseguir colocar o posteamento e água encanada. Quem era essa pessoa? Ai, moça, eu não sei o por nome da pessoa, né? Mas aqui somos todos nós mesmos que juntamos e tentamos fazer umas coisas melhores para nossa comunidadezinha, mas felizmente não deu certo, né? Mas a gente não vamos botar a bola para baixo, vamos levantar a cabeça e seguir em frente. Ok, dona Keila, obrigado pelas suas informações. Só mesmo para a gente, inclusive, corrigir uma informação que eu tinha dado anteriormente, tem o posteamento aqui, então realmente existe a energia elétrica. É que no início, né, como tem a informação de que esta invasão já está aqui há pelo menos 2 anos, ou seja, as pessoas vieram para cá nesse período, no início não tinha, né, ou seja, demorou um certo período até que o posteamento fosse instalado aqui no local. Mas já tem, sim,
a energia elétrica. Inclusive, essa energia ela foi suspensa, o abastecimento, até mesmo para deixar esse trabalho mais seguro para as forças de segurança que estão aqui no local. Agora, o encanamento, olha, eu realmente não consigo observar aqui no solo se existe algum cano que possa estar levando água para essas casas, né? Inclusive porque essa senhora, ela mora, ou pelo menos morava, numa parte mais do meio ali desta invasão, não era nem aqui no início. E o que a gente consegue observar daqui é que não existe nenhum encanamento para essas casas, mas ela falou agora há pouco para a gente que já tinha sim um encanamento de água. E geralmente nessas localidades sem estrutura, o encanamento ele é superficial, a gente consegue na verdade ver, ele vem pela superfície, não é por baixo da terra como a gente está acostumado a ver numa estrutura que é projetada, que é planejada. No momento em que outra retroescavadeira está entrando aqui na comunidade e outros barracos já vão ser destruídos já aqui. Tem aquela casa vermelha ali, ô Jefferson Salles, que existe ali uma movimentação, né? E tem gente ainda entrando e saindo, tirando alguns tijolos, tirando os materiais de construção. Isso a gente observa com frequência. Em algumas casas, em alguns barracos, sempre ao lado tinha ali algum tijolo, algum material que passa a informação de que o local estava em expansão, ou seja, as casas seriam aumentadas. O que era de madeira provavelmente ia virar alvenaria com o passar do tempo, porque as pessoas já tinham esse plano. A gente acho que ainda não tinha mostrado aí a imagem da Polícia Militar por meio da cavalaria que está presente aqui no local. Tínhamos apenas falado sobre isso, no entanto, está ali a cavalaria no início, ali na entrada dessa comunidade que está ajudando aqui nesta ação de reintegração de posse. No momento que nós vamos nos despedirmos daqui, desse local, mostrando as máquinas, também ali a movimentação de quem ainda tenta salvar um material de última hora. Tinha gente que acreditava que realmente esta reintegração não iria acontecer, assim como outras comunidades aqui na cidade que eram invasões e se tornaram bairros. Só que não foi o caso. A polícia está cumprindo aqui a ordem judicial. Mais detalhes sobre esta reintegração de posse você vai acompanhar ao longo da programação da TV A Crítica. Adriane. Obrigada, Fred, pela participação. Um ótimo dia para você. O Fred vai continuar lá e vai trazer os detalhes mais tarde na Alô Amazonas para você. Eu vou ficando por aqui desejando um excelente dia. Fique com Deus. Não esquece que amanhã, bem cedinho, a partir das 6 horas, a gente tem encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau.